Vamos catar mais questões de química. Vamos aqui para cima. Questão 97. Nitrogênio, carbono, ok. A galera vai dizer, peraí, que isso aí você tem que deixar com a professora de biologia, porque tá falando de ciclos ambientais, mas falou de nitrogênio, carbono. É uma questão também, né, de química, bem mais para química, na verdade. Eu botaria 70% química, 30% biologia, por causa lá da poluição dos mares. Mas, lendo, grandes reservatórios de óleo leve, de melhor qualidade e que produz petróleo mais fino foram descobertos no litoral brasileiro numa camada denominada pré-sal. Ainda hoje, questões sobre pré-sal dominam o Enem muitas vezes. Você sempre vai encontrar uma questão referente ao petróleo, porque essencialmente, né, é o grande nicho da química no Brasil ainda é o petróleo. E o pré-sal, né, foi e continua sendo, né, um dos assuntos mais relevantes em relação ao petróleo no nosso país, então cai direto. Talvez nesse Enem de 2021 não caia, mas em outros Enems ele caiu e vai cair ainda em vários futuros, tá? Mas continuando, formada há 150 milhões de anos. A utilização desse recurso energético acarreta para o ambiente um desequilíbrio no ciclo do... Aí, como é ciclo ambiental, a galera da biologia também mexe, mas dá para responder com a química aqui. Bom, até mais com a química. Você já pode até pular tudo que tiver nitrogênio, né? Porque a gente está lá no mar, né? No alto mar. É só se lembrar aqui, pré-sal fica afastado na nossa costa e é uma camada abaixo, né, de várias camadas do fundo do mar. Ali dificilmente você vai encontrar algo relevante para ciclos de nitrogênio. Então você corta o nitrogênio e também fósforo, tá? Há ciclo de nitrogênio, ok, que tem relação com nitrificação ambiental. Há ciclos de fósforo também, tá? Que tem tudo a ver com fosfatos, mas só isso aqui você já corta todas as letras que tiverem, tá? As propostas de nitrogênio e fósforo. É uma forma rápida de se responder esse tipo de questão. Mas, se está em alto mar e falou em petróleo, tá lá ele, né? O grande representante do petróleo e da química orgânica, o carbono. E as únicas duas letras que falam sobre ciclos do carbono são a C e a D, tá? Na C, carbono, devido ao aumento dos carbonatos, como carbonato de sódio, carbonato de potássio, tá? Talvez ali em parte calcárica, que é mais ligado lá ao pessoal de biologia, tá? Mas como é lá no fundo, tá? E do que eu sei, que assistem filmes, etc., as conchas do mar, etc., vão estar bem na parte mais da superfície ali do chão, né? Do fundo do mar, e não lá para dentro. Eu acho que eu descartaria esta aí. Se ela estiver bem correta, essa aqui com toda certeza não deve ser, né? Dissolvidos no ambiente marinho. E a D, carbono, devido à liberação de cadeias carbônicas, olha o que eu falei, né? Carbono, representante da química orgânica, cadeias carbônicas, aprisionadas abaixo dos sedimentos. Ele está dizendo que vai liberar compostos orgânicos, né? Cadeias carbônicas, compostos orgânicos que estão ali aprisionados debaixo daquelas superfícies de sedimentos, né? Óleo, por exemplo. Letra D, corretíssima. É ela a resposta. Tá? Ok. Vamos catar mais questões de química. Deixa eu ver essa aqui. Não, tá com cara de ser intensidade, campo magnético, com toda certeza de física. Esta aqui também é de física, quilômetros por hora, tá? Opa, temos várias respostas, tá? Com compostos né? De química inorgânica. Então,
vamos para a questão, que é de química orgânica, tá? Aqui é química orgânica, mas as respostas são de química inorgânica. Nos dias atuais, o amplo uso de objetos de plástico gera bastante lixo, que muitas vezes é eliminado pela população por meio da queima. Esse procedimento é prejudicial ao meio ambiente, por lançar substâncias poluentes. Para constatar esse problema, um estudante analisou a decomposição térmica do policloreto de vinila, vulgo PVC, que na aula sobre polímeros eu falei sobre ele, e ele normalmente, quando cai questões assim diretas de polímeros, é ele que cai. Um tipo de plástico cuja estrutura é representada na figura, né? Aquilo que eu falei, né? Isso aqui é a unidade menor, o famoso monômero. O N aqui, se tivesse um número, seria a quantidade de monômeros, e aqui tem outro cara ligado do mesmo tipo, tá? Se fosse uma questão para analisar só o polímero, você faria dessa forma que eu falei. Mas continuando, para realizar esse experimento, o estudante colocou uma amostra de filme de PVC em um tubo de ensaio e o aqueceu, promovendo a decomposição térmica, que é diferente de combustão, tá? Houve a liberação majoritária de um gás diatômico heteronuclear que foi recolhido em um recipiente acoplado ao tubo de ensaio. Esse gás, quando borbulhado em solução alcalina diluída, contendo indicador ácido-base, alterou a cor da solução. Além disso, em contato com uma solução aquosa de carbonato de sódio, liberou gás carbônico. Qual foi o gás liberado majoritariamente na decomposição térmica desse tipo de plástico, né? Aqui ele já dá dicas. A primeira dica é a própria estrutura, né? O próprio monômero, né? Que aí você já faz por eliminação aqui, né? Porque a gente tem cloro aqui, tá? No PVC, o C é do cloro. Então, essencialmente, você já pode cortar, que já é um resultado, né? Uma prévia, ok? Todos que não contêm cloro, porque com toda certeza esse gás que está sendo formado aqui ou é o Cl2 ou é o HCl. E por quê? Olha só, nas próximas dicas que ele dá, esse gás, quando borbulhado em uma solução alcalina diluída contendo indicador ácido-base, alterou a cor da solução, ou seja, ele reagiu, tá? Pode ser o HCl, mas também pode ser o cloro. Ah, professor, o HCl eu não entendi, porque ele é um ácido, reage com a base e aí muda a cor lá. Mas o Cl2 não é uma molécula diatômica, né? Mononucleada? Sim, ele é, mas essas soluções são aquosas. Então a água pode reagir com o Cl2, formar o HCl e aí sim reagir da mesma forma que o HCl que eu falei no início, tá bom? Porque essas soluções normalmente são todas aquosas. Tem também a relação com carbonato de sódio, né, que liberou o gás carbônico, mas aí pensando como um aluno do Enem, será que ele gravou essa reação? Será que ele gravou centenas de reações, né, de química inorgânica, né? Esse cara ia reagir com esse cara aqui, liberando o CO2. Pensando como aluno, eu ia ficar em dúvida. Que tipo de sal é esse aqui? Tá? Que é um sal, lembrando, ok? Não é um ácido. No nosso decorebinha pré-vestibulando, não começa com H, não tem hidroxila no final e não é binário. Tem mais que dois caras aqui, né? Mesmo sendo um deles o oxigênio. Tem três caras, então só pode ser um sal. Só que é um sal que tem, né, o seu ânion CO3, que vem do ácido carbônico, um ácido tão fraco que a gente bebe ele na Coca-Cola. E
o seu cátion, o Na, sódio, que vem do hidróxido de sódio, uma das bases mais fortes conhecidas. Logo, o filhinho, né, desse ácido carbônico com essa base hidróxido de sódio vai ser um sal com características básicas, ou seja, um sal básico. Quer dizer, então, olha a dica, como eu falei aqui em cima, né, que está tendo uma neutralização, tá? Porque aqui nós temos um sal básico sendo, ou neutralizando, como você preferir, um ácido, ok? Então aí você fica na dúvida, por que o Cl2 em meio aquoso talvez forme HCl, contra o próprio HCl já formado lá, né? Porque a gente tem isto aqui e isto aqui. Mas lá no início, olha o que ele diz: houve a liberação majoritária de um gás diatômico, ou seja, tem dois átomos, heteronuclear. Quer dizer que os dois elementos, né, os átomos, né, os dois elementos que compõem esse composto têm que ser diferentes. Aí o Cl2 roda, porque temos cloro ligado a cloro, ou seja, idênticos. E só ficamos com a resposta HCl. Então, desde o início, já era HCl, ele só estava lá sendo diluído em água, não teve a formação de HCl, essencialmente, quando se jogou em água, porque já era HCl. Resposta, letra E. Tá? Vamos ver se tem mais alguma questão de química. Aqui não. Ok. Obtenção de óleos vegetais de maneira geral passa pelas etapas descritas no quadro. Aqui é uma questão de físico-química, então eu vou me atrever a fazê-la, tá? Porque mexe muito com transformações físicas versus transformações químicas. E para este vídeo aqui será a última que eu vou responder, que senão ele vai ficar gigantesco, ok? Se tiver mais questões, eu faço um próximo vídeo, tá? É uma análise de tabela, vocês têm que estar acostumados com isso também, não só na prova de ciências da natureza, até em ciências humanas podem cair tabelas, principalmente quando a gente aborda a geografia, né? Então, tabela, você sempre olha para a legenda inicial, tá? E depois para os dados dentro dessas legendas, ou seja, linhas versus colunas. Nós temos as etapas, né, que é a preparação da matéria-prima e depois a extração do óleo bruto, ou seja, começa com a preparação e depois você extrai. Tá? Na segunda coluna, nós temos, né, também as nossas amostras, que eles chamam de subetapa, né? Seleção dos grãos, ou seja, pegou a amostra grão, descascamento, descascou lá o grão, triturou, cozinhou, do que foi cozinhado, fizeram uma prensagem, extraíram um óleo e desse óleo se fez a destilação para separar os componentes desse óleo. O que ocorre? Separação, né, das substâncias mais grossas, separação de polpa e casca, rompimento dos tecidos das paredes das células, aumento da permeabilidade das membranas celulares, remoção parcial do óleo, obtenção do óleo bruto com hexano e separação do óleo e do solvente. Veja que o início é bem biológico, é bem cara da biologia, mas a parte final, principalmente quando chegou aqui em remoção parcial do óleo, obtenção do óleo bruto com hexano, ou seja, uma extração orgânica, hexano, lembrando, hex, 6 carbonos, ano, alcano. Então, é um alcano de 6 carbonos, lineazinho, saturado, bonitinho ali. E depois a separação, né, desse cara do solvente. O solvente aqui é o hexano, tá? Então, o final ficou bem químico. E essa parte inicial que era biológica, quando eu falei aqui, eu fui traduzindo para o quimiquês. Qual das subetapas do processo é realizada em função apenas da
polaridade das substâncias. Então veja que a questão foi e voltou. Ela parece muito uma questão de biologia, pega, né, conceitos que em parte são físicos e outros que são químicos, ou seja, a gente entra no assunto transformação química versus transformação física, só que ele, né, caracteriza essas transformações com conceitos biológicos, termina com a química e pergunta algo relacionado à físico-química, tá? Porque polaridade de substâncias é dentro, né, do tópico de físico-química. Os físicos também abordam isso. Okay? Então aqui eles bagunçaram bastante, por isso que eu falei que há questões que pegam as três grandes áreas, né, das ciências da natureza e suas tecnologias e fazem um mistureba. Mas eu ia dizer que essa questão aqui, podemos falar que é uns 10%, 20% biologia, uns 30%, né, ou 40% física e o restante todo, 50%, 60% será de química. Tá? Qual das subetapas do processo é realizada em função apenas da polaridade das substâncias, repetindo. Né? Então ele está falando de polaridade, né? A atração que compostos químicos fazem em relação uns aos outros, por causa de momentos de polos que são formados dentro desses compostos. Okay? A trituração é algo bastante físico, você está triturando ali algo, só que não há nenhuma relação com o que você está usando para triturar com o triturado em termos de polaridade. Não são os polos lá da madeira, né, do seu pistão, tá? Ou de outra coisa que você está usando para macerar, como a gente gosta de falar na área científica, que vai ter relação com o triturado, né? Nada polar entre os dois. Então a A está fora. B, cozimento. Aqui é totalmente físico também, né? É só uma transformação, normalmente, né, de um estado físico para o outro. Ok? Então, não é o cozimento. Prensagem e trituração, praticamente sinônimos. Então, o mesmo conceito que você usa para eliminar A, você usa para eliminar a C. Extração. Se você ainda tem dúvida, tá? Você chega aqui e vê obtenção do óleo bruto com hexano na extração, ou seja, tava lá um mistureba de várias coisas e aí o cara pegou o hexano, tá? Que é um líquido, vocês sabem, e jogou nessa mistureba, sendo, né, que essas várias coisas que estão lá nessa mistureba vão interagir com o hexano, só que uma interage muito bem o hexano porque ele é altamente apolar. Olha os polos entrando aí, olha a polaridade, porque ele é uma cadeia carbônica totalmente simétrica, só carbono, 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 hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Não tem nada que você possa definir, opa, aqui está mais positivo e aqui está mais negativo, porque um carbono é igual a outro carbono, literalmente. Ele está com 3 hidrogênios aqui pendurados e aqui com 3 hidrogênios pendurados. Então as extremidades, onde normalmente os polos entram em maior demasia, não dá para formar. Então ele vai interagir bem com quem tem, né, características físico-químicas parecidas com ele. Eu não gosto de falar que semelhante sobe semelhante, porque isso incorre em erros conceituais, né, clássicos, como eu falei nas aulas para vocês, de misturar, por exemplo, água, gasolina e álcool, né? O álcool se mistura bem com ambos e ambos não se misturam bem, no caso a água e a gasolina. Então esse lance semelhante, sobe semelhante não é muito bom. Vamos falar características físico-químicas aproximadas, tá? Logo, eu marcaria a letra D.
A destilação mexe também com conceitos físicos, mas não de polaridade, tá? E sim de pressão de vapor, né? É quando, ou ponto de ebulição, é quando o cara está passando, né, de um estado, que no caso aqui é o líquido, para o estado gasoso. Então, gente, eu vou parar por aqui. Se tiver mais questões, eu volto no próximo vídeo. E qualquer dúvida sobre os comentários que eu fiz sobre essas questões, vocês podem perguntar, aproveitar o dia de amanhã, tá? E boa sorte no Enem, a gente vai arrebentar. E prestem bastante atenção nessa prova aqui, porque eu acho que é de 2021 e foi adiantada com todos os problemas que nós tivemos, tá? Não deve, né, sair muito disso aqui. Então, polímeros, química ambiental, cadeias carbônicas, alguma coisa ali de estequiometria disfarçada de cinética ou de equilíbrio químico, ok? Questões que misturam muito química com física e biologia, foquem nisso, que é isso que deve cair em relação à química na prova de ciências da natureza e suas tecnologias. Então, valeu, pessoal.